Bom, um, hoje você mandou um ensaio sobre o julgamento um, na filosofia estoica. Quer comentar sobre isso? Sim, vamos lá. Vamos dar continuidade, porque na última aula eu acabei que me excedendo um pouco e acabei falando muita coisa que não tinha muito a ver com o estoicismo em si, mas vamos lá, já que a gente já partiu daquele princípio, vamos passar hoje a falar sobre coisas mais práticas para a vida diária, né? Sim, Digamos assim. Então, legal. Muito bom. Vamos lá, então. Julgamento. Falando ainda sobre julgamento. Eu queria trazer essa conversa hoje para uma questão mais prática. Então, eu vou começar aqui então falando sobre uma palavra que em português ela significa epoch, época, no caso, né? No grego antigo ela era como epoché, alguma coisa assim. sim. No inglês ela é lida como epoch, O epic. que muito Epic. embora Sim. epoch, pode falar a pronúncia, por favor, me Oh, ajuda. tem duas maneiras duas palavras para a mesma coisa, epoch e epic, mas são basicamente as mesmas coisas. Muito bem. Epoch, Sim, exato. E em se traçando, dessa não, né? Eu dei uma interessante a isso na filosofia histórica. Essa palavra hipoc, ela significa o seguinte: a suspensão do juízo ou a suspensão do julgamento. E a suspensão do julgamento, né? Por que que eu estou trazendo isso hoje? Porque eu creio que também, se o estoicismo for aplicado em épocas modernas, seria muito mais, talvez, inteligente de nossa parte, né, como indivíduos que tentam proteger a sua paz, a sua tranquilidade e a sua vida simples, vamos dizer, e os seus objetivos ali de prosseguir no seu caminho, né, de desenvolvimento pessoal, vamos colocar assim, você teria que aprender muito mais a ignorar, ou ah, suspender o sim, juízo e o sim, julgamento, né, do que sim. avaliar tudo. Entendo que ah, o bom julgamento é muitos casos ah, não fazer nada ou esperar antes de agir. É Sim. interessante porque um, também, sobretudo para pessoas com responsabilidade pela vida das outras, como um, os policiais e pessoas com poder. Um, muitas vezes eles fazem muito mau julgamento por, por falta de, um, de treinamento. Uhum. Legal. Mas Deixa eu te fazer só qualquer, uma mas pergunta. acho que a mesma uh, a ideia de você aplica a outras, a todos os aspectos da vida, mesmo pessoas sem responsabilidade para outros, porque é muito fácil fazer um julgamento incorreto. Aham. Você pode ver aí se o seu volume está alto bastante. Eu estou percebendo que o meu volume aqui está bem alto e ainda assim a tua voz está saindo muito baixa aqui. Eu acho que vai Não sei ficar se. ruim a gravação. Melhorou, melhorou, Ok, melhorou. Vai melhorar. ok, Legal, obrigado. ok. Continue aí, por favor. Tá interessante esse papo aí. Vai lá. Sim, um, mas sim, só quero concordar com sua ideia de um, uh, bom julgamento em muitos casos e reservar sua decisão para ter mais informação ou, em alguns casos, simplesmente ignorar um, a provocação. Porque um, o julgamento tem muita conectada com os outros aspectos do estoicismo que já falamos, como percepção e, e controle da raiva. Sim.
Legal. Fala mais aí sobre o, a habilidade de você não tomar nenhum tipo de julgamento antecipadamente, como você vinha mencionando aí, policiais, né, casos aí de autoridades, pessoas até com poderes aí que possam prejudicar outras pessoas. É interessante esse pensamento aí. Você pode falar mais sobre isso? Quais são os Se, tipos de situações em que, se eu acho principalmente que pessoas de um, autoridade aí, devem um, tomar e, cuidado? e conecta com outra ideia de estoicismo importante, outra prática de estoicismo importante de visualização negativa. Então, imaginar uh, um, as coisas que podem acontecer e um, planejando mentalmente para as coisas que podem dar errado e um, de preparar uma resposta lógica uh, a qualquer situação. Uhum. Legal. E, obviamente, um, também evitar situações ruins quando for possível. Sim, isso é muito interessante. Você vê que, na realidade, tudo que a gente procura manter em um ambiente público, numa rua, numa praça, numa cidade, etc., geralmente é um ambiente de calma, né, e tranquilidade. Você vê que Sim. as pessoas não correm, geralmente elas caminham, Aham. movimentos bruscos, tudo pode ser meio que alarmante, né, e causar espanto ou até reações assim, não muito proveitosas, quando você tem atitudes bruscas, né? E aí Sim. você vê que, por exemplo, existe uma cultura da internet hoje em dia que vai justamente contra essa ordem natural de você buscar a paz, de você buscar a tranquilidade, de você buscar ali a vida mais próxima da quietude, né? Você vê, por exemplo, na internet hoje você tem uma massa muito grande assim de vídeos que talvez pela própria necessidade de causar choque, né, de chocar as pessoas para que atraia audiência, você vê uma cultura ali de pessoas que estão o tempo inteiro usando meticulosamente não somente imagens chocantes, mas também ali numa forma de encontrar uma estratégia mais eficiente, elas usam inclusive palavras que são mais atrativas, né? Que muitas vezes até não tem nem a ver com o conteúdo em si, mas que elas usam palavras que têm efeitos ali mais apelativos ao público para Ou clicar e sim, etc. sim, o internet é campo com um, muito abuso de informação e como e, um, e usando informação só para atrair cliques, clickbait. As pessoas fazem qualquer coisa para atrair likes e cliques. Aham. Muito bem. E você vê, né, que bait é uma palavra. O que significa bait em inglês? Você pode explicar para as pessoas? Bait. Bait é um, e, isca, acho, e uma coisa que você uh, colocar no filme de Lean, uh, de, um, de cabo de pescadora, Exato. uh, e para Exato. atrair peixes. Muito bem. O bait é isso mesmo, é a isca para você pescar, né? Você coloca no engancha lá, né, no anzol que você lança ao mar ou ao rio para poder pegar o peixe, justamente. E o clickbait é justamente isso, é uma isca para que você clique, né? E isca um, uma boa palavra para lembrar na vida geral, porque muitas coisas que vejam com nossos olhos não são de verdade que parecem.
como muitas coisas são iscas, não, em, um, em vez de elemento, um, eh, parece como um elemento, parece como uma boa coisa, mas é só uma isca. Exatamente. É, por exemplo, quando você vê um anúncio numa propaganda de uma rede de fast food, né, de hambúrgueres, por exemplo, você vê o hambúrguer na foto, é uma coisa gigante, suculenta, né? Parece que é juicy, é suculenta, Sim, é fresco, mas na realidade você vai pegar aquela coisa xoxa, né? Às vezes não tem muito cheddar no meio, tem sempre uma uma espécie de desencanto no momento que você compra, porque não tem absolutamente nada a ver com o que está na imagem da propaganda, né? O sanduíche. Igualmente, por exemplo, quando uma pessoa vai comprar um apartamento, elas te levam no modelo, né? Geralmente as pessoas vão assim, no apartamento modelo, ali eles têm, por exemplo, móveis de primeira qualidade, tem acabamento de primeira qualidade. Quando você realmente muda para sua unidade, as coisas são de péssima qualidade às vezes, né? Já não é a mesma maçaneta, já não é sim, a mesma porta de madeira, tem muita coisa que muda. Então isso também é uma espécie de bait, né? De sim, isca sim. que é usada no dia a Eh, dia. sim, e falando de novo de visualização negativa, que é um conceito interessante, um, um, uh, usando sua imaginação para imaginar um, uh, as coisas que podem dar errado, e tem dois benefícios. Primeiramente, geralmente as coisas são não, não viram tão mal como imaginamos, e outros casos para antecipar os, os ganhos de outros do mundo, um, os, como os tricks do mundo. Você Não entende? entendi. Oh, que um, visualização negativa é um conceito para um, uh, reimaginar por exemplo, seu dia para um, imaginar o pior que pode acontecer. E quando Ah, não acontece, você pode ficar feliz. E, ok. e outra parte do conceito que pode ser útil também é de um, preparar para evitar iscas, para evitar armadilhos, Uhum. traps, sim, Armadilhas, isso. armadilhas. Armadilhas, exatamente. Muito bom. Então, se na última troca de ideias que nós tivemos aqui, nós falamos sobre julgamentos, né? Eu tinha até viajado na maionese lá e trouxe vários exemplos lá de como é que as pessoas agiam no passado, né? Os imperadores, etc. Então, hoje nós estamos falando sobre IPOC, que é basicamente a prática que é bastante útil, né? Que acaba ajudando a reduzir os níveis de estresse, de ansiedade e melhorar até as relações, né? E a coisa da tomada de decisões de forma melhor informada. Você, né, suspendendo o julgamento assim a princípio, você pode abordar situações com mais compreensão e objetividade. Então, uma coisa muito legal que você mencionou foi a respeito do clickbait. Uhum. Então, o clickbait tem a ver o quê? Com notícias enviesadas, Uhum. né? Enviesadas. Você vê que muitas pessoas não têm paz, principalmente os mais jovens aí que de repente não têm tanta experiência, não têm tanto parâmetro, acabam que vivendo num ambiente interno, né? A sua paz interna acaba sendo corrompida por provocações externas. E isso é uma coisa terrível. Então você Sim, vê, por exemplo, pode ou falar. sim, eu posso apoiar este argumento também para dizer que a isca, a qualidade das iscas está melhorando muito, que é mais e mais difícil diferenciar entre iscas e realidade, porque com as novos, o progresso técnico, um, o
as histórias falsas, as iscas, viram mais e mais sedutivas. Se- Sedutivas, exatamente. Essa é a palavra. E um, um, lembro um pouco de outra discussão que uh, tivemos sobre um, uh, a caverna de Platão e as Uhum. imagens que nos confundamos com a realidade. Isso é ótimo, é isso mesmo. Exatamente sobre isso. Mas no caso dos clickbaits, talvez seja uma coisa ainda mais perversa, né? Porque geralmente o algoritmo, ou até, vamos supor, né, que uma pessoa seja um novato em uma rede social, como por exemplo o próprio a plataforma que nós estamos usando aqui para postar esse vídeo, por exemplo, você, com uma conta nova, muito provavelmente você será exposto a sugestões de música, sugestões de vídeos a seguir, e geralmente eles vão te empurrar, talvez ali os top trends, né? Ou seja, as tendências mais comuns e mais populares, vamos dizer. E na grande maioria das vezes, infelizmente, né, há exceções, mas a grande maioria das vezes os populares são as coisas mais horríveis que uma Sim, pessoa pode experimentar, né? sim, Mais horríveis. Então, por exemplo, nesse sentido, você tem tipos aí de clickbaits que vão te levar a situações, por exemplo, de títulos sensacionalistas, né? Títulos ali, ou seja, a descrição exagerada que apelam para emoções, né? Por exemplo, você não vai acreditar o que que esse famoso fez, por exemplo, né? Você vê informações distorcidas de notícias também, que podem aí, por exemplo, apresentar um lado da história, né? Estudo revela que o café pode fazer isso, isso e isso por você, ou que os ovos podem ser, por exemplo, uma fonte de gordura que vai te levar a, sei lá, alguma doença que não deveria ser assim, né, na realidade. Então, tem informações distorcidas, você tem táticas baseadas no medo, sim, focado ali, por exemplo, em desastres e crises, né, o tempo inteiro, gente que trabalha, por exemplo, na área da finança, está o tempo inteiro alarmando você, compre isso, compre aquilo, invista nisso, invista naquilo. Você vê, por exemplo, conflitos e polarização, né, que enfatiza divisões sociais. O tempo inteiro isso é feito, né? Você não pode confiar neles, faça isso, faça aquilo, né? Intensificando ali todo tipo de desconfiança entre grupos, é, promessas irreais, ansiedade também que é gerada através de promessas aí com resultados instantâneos. Você vê, por sim, exemplo, boatos e desinformação, né? sim. Tem o quê? Listas imperdíveis, isso é muito usado também para te dar informação útil, mas que acabam exagerando e te dando, por exemplo, sempre tem aquelas coisas, né? 10 dicas que vão mudar a sua vida para sempre. Sim, Ou, sim, sim. é, Ou retornando a, ao fala de poder abusivo, podemos veja agora com os policiais do Brasil e dos Estados Unidos, matam muitas pessoas sem tomar lado ah, de fazer comentário política, mas parece que ah, n- o treinamento deles falta algo para gerar situações difíceis. para gerir, né? Para administrar as situações difíceis, é isso. Sim, sim. E Uhum. para fazer bom julgamento, eu penso que um, uh, ensinar tipo de estoicismo e administração de raiva deve ser um, uma parte importante de treinamento dos, dos policiais. Sim, com certeza, com certeza. E, mas, obviamente, não é,
é um caso extremo quando você tem uma pessoa armada que faz um mau julgamento e mas a mesma regra é por todo mundo. Todo nós podemos beneficiar de, um, de fazer melhor uh, autodisciplina dos sentimentos. Sim. Isso que você falou é muito importante, muito importante. Muito embora, né? Até a gente está falando sobre isso, porque as pessoas hoje em dia, eu sinto que, principalmente os que já têm um pouco mais de experiência, né? E que sabem que a vida na real não é absolutamente nada do que a mídia mostra, né? De forma geral, a mídia, principalmente a mídia mainstream, ela é totalmente enviesada, e totalmente criadora de narrativas assim que não tem geralmente absolutamente nada a ver com a realidade. Absolutamente nada a ver com a realidade. Então, eles o tempo inteiro criam boatos e desinformação, listas imperdíveis, histórias, É principalmente claro. com relatos dramáticos e emocionais, né, para que você tenha empatia por um lado da situação. Então, é óbvio que cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. E é complicado, sabe? Você acaba ficando exausto, né? Você acaba meio que criando uma repulsa a, a participar ou até acompanhar a mídia. É complicadíssimo isso aí, viu? Complicadíssimo. E Sim. eu creio que isso é um fenômeno universal, né? Acontece em todos os lugares, né? Porque a mídia no mundo inteiro ela tem o seu lado, né? Já escolheu o seu lado. Eu creio que nos Estados Unidos é assim, na Ou Europa é uh, assim. com algumas exceções raras, e porque um, as coisas sensacionais vendem. Um, se você fala de uma coisa um, uh, boa, uma coisa que está funcionando, as pessoas não se interessam. Você pode repetir que acabou que Sim, cortando um pouco aqui, ó. sim, ok. Um, eu disse que se ao redor do mundo a mídia um, uh, venda histórias sensacionais, porque vende, dessas histórias vendem mais, porque é uma história de coisas funcionando bem, uh, uma notícia feliz não vende, infelizmente. Sim, sim. É isso. E na verdade, assim, sabe, eu creio que em relação à mídia, só uma pequena linha aqui, em relação à mídia, não é nem que a mídia é enviesada, a mídia é simplesmente comprada. Porque pagando bem, eles falam até a verdade. Eles falariam até a verdade pagando bem, né? Então, na verdade, eles têm um lado porque esse lado paga para eles, né? Para Sim, dizer essa narrativa. Então, mas não é o mídia é um contador de histórias. E não é, eu acho que não é, é simplesmente um, uh, um romancista fazendo histórias ou contando histórias, verdade ou não, mas um, sempre uma pessoa contando uma história deve uh, intrigar a audiência. Uh, sim. e, e porque, um, por exemplo, mesmo nas histórias clássicas, de, como Odysseus ou qualquer outra história clássica, que é uma história com muitas coisas incríveis e, e um, extremas, porque um, as pessoas querem se divertir. Aham, verdade. Tem que ter, né? Tem que ter algum causo, tem que ter algum alguma coisa que seja disruptiva, né? Que mexa tire as pessoas do sério, na verdade, né? É como diz, o barato da arte é a displicência, né? Tem que ter alguma coisa displicente aí no meio, né? Para poder gerar buzuzu, né? É isso.
Que? Bus azul? Que Muito isso? bom. Like Buzz, Oh, ok. comentários, Oh, gerar sim, conversa, gerar... sim, É isso aí. Legal. Então, dentro de tudo que a gente está falando, né, desses apelos aí de clickbait, que é uma coisa muito desgastante, né? Para mim, oh, é sim, uma coisa muito desgastante, para falar a verdade. Né? Você sim, entende o que que é desgastante? sim, sim. E outra Então, coisa, porque o conectada com julgamento e virtude estoico e moderação. Moderação é muito importante para um, uh, viver uma vida baseada sobre razão. Eu penso baseado sobre os ensinamentos estoicos. uhum, muito bem. E, e você vê que a gente que, né, meio que já se sente exausto de ter que ser exposto, né? Na verdade, cada vez mais você tem menos escolhas, no sentido de que você acaba estando. Quando você está inscrito em uma plataforma, por exemplo, você tem o seu WhatsApp, você tem o seu Sim, YouTube, você está no Google o tempo inteiro, quer queira, quer não, ele já vem sugerindo, né, os headlines, as grandes notícias ali para você. Imediatamente, você ligou o computador, você ligou alguma coisa, já vem aparecendo aquelas coisas assim, que são extremamente tendenciosas, né, logo de cara. Então, se você não tem suas fontes de informação mas alternativas ou... sim, mas eu uso todas estas ferramentas para me servir. Como eu estou interessado em ciclismo, jardinagem, estoicismo, um, coisas que eu uso o YouTube ou outras plataformas para um, uh, uh, procurar informação útil para mim. Um, e, um, eu não deixo uh, a plataforma um, decidir para mim. Uhum, sim, Mas muito bom. um, uh, ter foco forte, interesses forte é muito importante para navegar o mundo, seja de mídia social ou de mídia tradicional ou qualquer coisa. Você deve saber que é importante para você. Uhum. Isso acaba que precisando de tempo, né? Leva-se tempo até você saber que às vezes, para você conhecer alguma coisa, você precisa observar com o tempo, né? Você tem que suspender essa coisa do julgamento imediato e dar tempo, conviver. Você precisa conviver, você precisa observar, você precisa interagir, você precisa se relacionar, até que você consiga entender como é que as coisas funcionam, né? Inclusive, muitas vezes, por mais que a mídia esteja o tempo inteiro, por exemplo, né, criando esse tipo de atrito, com situações que eles tentam provocar e fazer com que sejam alarmantes, você convivendo no dia a dia com pessoas e até convivendo com situações reais e tal, você acaba vendo que não tem nada de mais, né, no caso. É aí que tá. Muitas vezes você nem teria com que se preocupar, mas que na verdade nessa coisa artificial que é a internet, você acaba que ficando é, você se torna uma pessoa é, inquieta. Esta é a Sim, palavra, inquieta. mas sim, claro, é verdade, mas lembra que um, mídia social, tudo isso é fora do nosso controle. Então, a coisa importante é como nós navegar isso para Uhum, fazer o melhor para
para nós e não estar, um, um, não perseguir as iscas. Uhum. E Sim. porque um, nós falando de como falando dos problemas de mídia social, de tudo as instituições da sociedade, de verdade, não fazem muito para nós, porque é fora do nosso controle. Que Aham. acha? Eu acho isso muito bom, inclusive, porque é justamente o que você falou, né? De, de que você é o tempo inteiro exposto a isso, mas que você tem que entender que são coisas que todos nós iremos passar, né? Todo mundo vai ter que sofrer esse processo de julgar e de ter que passar por esse processo de amadurecimento, até que você consiga entender como é que as coisas funcionam e tal, e até que você consiga chegar, por exemplo, no estado de um americano que escreveu aquele livro que eu acho que, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, from Mark Manson. Sim, Então, esse é um livro, por exemplo, que eu acho que é um manual estoico moderno. Então, sim, assim, quando você chegar no ponto, né? Então, assim, a menos que você realmente precise julgar o tempo inteiro ou se envolver em situações, você faça isso, né? Faça isso, mas tenha princípios de como você vai fazer isso, sem se deixar afetar. Por exemplo, que nem no caso, né? Mark Manson está dizendo para você, meu, dane-se isso, né? Não esquente a cabeça com isso, mas é praticamente impossível para uma pessoa que não viveu bastante saber dividir o joio do trigo e saber, meu, esquenta a cabeça com isso, que isso aí é passageiro, né? Isso é coisa passageira, mas se você não consegue não deixar de julgar e não deixar de se envolver, pelo menos você tem que ter pelo menos alguns princípios que eu digo que são coisas que vão te ajudar a sobreviver e é uma forma de você não se machucar tanto por dentro, porque esse é o tipo de coisa que acaba ruminando dentro de você, né? De tanto você ver notícia ruim, de tanto você ver notícia tendenciosa, de tanto você ver clickbaits ali que tem a intenção de fazer com que você se envolva em assuntos ali que, sabe, é puramente manipulado para que você perca sua paz, etc. Deve existir algum tipo de de estratégia, tipo assim, ó, eu vou lançar o meu olhar, sim, mas sob esse ponto de vista, eu vou manter uma certa distância higiênica para sim. que eu não me torne vítima dessa merda toda aí. O que você me diz a respeito E- disso? e- um, eu concordo 100% com isso. Uh, para mim, os ensinamentos do estoicismo me oferecem esta, esta proteção, este um sistema um, de ideias que eu posso usar para funcionar no mundo e me proteger das armadilhas e iscas, de não faz, de, faz, de fazer menos erros. Obviamente não é possível de um, sempre fazer a coisa correta, mas para pelo menos evitar menos erros. Sim, muito bom. Você vê, por exemplo, lá, então, se você realmente, né, vamos dizer que você realmente precise julgar alguma coisa ou se envolver com a mídia, né? Por exemplo, é o caso de professores, é o caso de pessoas que lidam aí com o mercado financeiro. De alguma forma, você tem que ler a notícia, você tem que mastigar a notícia, né? You have to break down, ou seja, você tem que digerir aquilo. Você, Então, vo- a princípio, sim, mas um, você deve
saber seus próprios valores e suas próprias metas e usar os artigos e os canais de televisão como ferramentas para você. Então, um, você está decidindo que é importante para você e não reagindo com raiva. O mídia é tão ruim e porque esse não te serve, mas você pode um, uh, um, pesquisar as coisas que você precisa um, no mídia ou no internet. E são ferramentas uh, que podem ser ferramentas abusadas ou ferramentas úteis para você. E, e, um, e, um, e, um, e, e depende de como você um, faz seu uso destas ferramentas. Perfeito. Então vamos lá. Na vida prática, então, né? Como é que você consegue aplicar o IPOC na vida real, né? Que é a suspensão do julgamento. Vamos lá. Você não julgar uma pessoa pela primeira impressão, né? Porque quando você conhece alguém novo, por exemplo, você precisa tentar não julgá-lo imediatamente, em vez disso, reservar seu julgamento até que você conheça melhor a pessoa, conviva, né? Vamos dizer que você tenha tempo aí para fazer novos amigos e tal. Então, deixar rolar, não julgar a pessoa pela primeira impressão, o que é muito difícil, né? Extremamente difícil. Mas é claro que todos nós temos estereótipos, né, nos bolsos. A gente está cheio de preconceito no bolso e esses preconceitos são muito recomendáveis, né? Mas você tem os preconceitos, mas o correto é não julgar. Não julgar. Eu parto sempre desse princípio. Porque, assim, sempre que você acaba adotando os estereótipos que você meio que já está acostumado pela mídia e etc., geralmente sempre tem uma história por trás, né? Você consegue sempre, ao passo que você convive com uma pessoa, você acaba sempre entendendo as razões, as motivações e etc., pela qual a pessoa adota ali, por exemplo, um estilo de vestimenta, um estilo não de comportamento, mas sabe, um estilo de fala. Tem toda uma coisa ali que você acaba que na vida real chegando a um consenso de que sim, é possível conviver com essa pessoa de forma pacífica e amigável, inclusive. Sim, Geralmente, sempre você tem um bom caminho para conviver de forma razoável com qualquer sim, pessoa, né? sim. E outra coisa que é importante, eu acho que um, não é necessário dar uma opinião sempre a outras pessoas. Por exemplo, um, tem muitas opiniões ideológicas sobre religião, mas um, se não é necessário engajar todo mundo nestes campos. Por exemplo, um, talvez um, uh, uh, eu trabalho com uma pessoa com valores diferentes de mim. Se a pessoa faz o trabalho dele e, é uma pessoa responsável e com um pouco de gentileza, não é, um, e, é todo necessário. Okay? Não preciso saber as opiniões dele sobre a política, a religião. E, não quero saber tudo isso porque não tem nada com um, o meta de fazer o trabalho e ganhar o dinheiro. Então, posso, uh, eh, eu posso deixar eles com suas ideias. Talvez eu penso que são ideias uh, horríveis, mas se não, se não tem nada com meu funcionamento, um, não mencionaria nunca.
Sim. Principalmente no ambiente de trabalho, né? No ambiente profissional é importante você realmente não misturar as coisas. É muito legal Sim, isso que você falou. Até porque cada um tem o direito ao seu voto e o voto é particular e não tem valor nem para mais nem para menos do que o seu. O voto vale simplesmente um voto e acabou. Cada um vota em quem quiser e acabou. Se é sim, que quer votar, né? sim. É isso. Certinho, exatamente. Muito bom. É, E a então, outra assim, né? coisa, porque um, fazer um argumento com uma pessoa com ideias e valores diferentes não ajuda ele e não ajuda você. E, de verdade, provavelmente um, ele pensa mais, ela, um, uh, ela não trocaria para você, talvez o oposto. A pessoa será mais forte em suas opiniões depois do argumento. Sim. No final de tudo, né, a realidade é que vai tomar conta, as consequências de cada decisão, né? Até, por exemplo, se o voto mudasse alguma coisa, teria consequências do resultado, né, das urnas, do voto, the polls, né? Então, assim, quer queira, quer não, a realidade sempre toma a frente e as consequências das escolhas das pessoas, mesmo coletivamente, acabam que sempre tornando a vida uma uma realidade que todos vão ter que encarar, né? Esse é o problema aí, por exemplo, de uma democracia, que se a maioria vota numa proposta, todos depois terão que lidar com a realidade dessa proposta que ganhou. Então, a vida, quer queira, quer não, ela sempre vai te dar o resultado da sua escolha como consequência. Então, no fundo, quem pode mais chora menos, né? Então, por exemplo, por mais que eu tenha a minha opinião, por exemplo, é uma opinião de uma minoria no Brasil, de repente. Então, para mim sempre tá uma merda. Sempre tá, democracia sempre vai ser uma merda. Uma bosta, de forma geral, né? Que eu sou meio anarquista. Meio não, sou anarquista. E anarquismo no sentido de não iniciar violência contra indivíduos. Essa é a minha opinião. Então, a democracia já é o contrário, né? É justamente o contrário. É a ditadura da maioria sobre a minoria. Então é totalmente o contrário do que eu penso, ser justo. Isso é a minha opinião, tá? Sim. Então eu sofro muito com isso, mas o que é que eu posso fazer com isso, né? Eu tenho que me tornar um indivíduo forte para poder aturar a vida como ela é. E a Oh, opinião da sim, sim. maioria é mais importante do que a minha opinião como indivíduo, infelizmente, no sistema que a gente vive, né? E, Então, outra coisa que um, dar um bom exemplo uh, faz mais que falar todo o tempo. Se um, as pessoas vejam uma pessoa funcionando bem com boa autodisciplina e pode ser um bom exemplo, melhor que um, um, argumentar com as pessoas. exatamente. E nesse sentido que você está falando é muito interessante, né? Porque eu mesmo, por exemplo, me baseio muito nisso, sabe? Eu não posso contar com outras pessoas, jamais, principalmente sendo homem, né? Porque ninguém tem absolutamente nenhum tipo de pena de homem nenhum. Aliás, eu mesmo odeio homem fraco, né? Eu odeio homem fraco e eu odiaria ser um deles. Então, assim, não serve para nada, nem para ninguém. O mundo depende dos homens, para tudo. Então, você não tem tempo para chorar nessa vida, né? Não tem absolutamente nenhum tipo de tempo, nem espaço, nem brecha para chorar, e é isso, né? É trabalhar, sofrer e morrer. Não tem outra alternativa. Mas é isso, sabe? É simples assim. Mas é importante você saber que você tem que focar nas coisas que estão no seu controle. É só isso que você pode fazer para continuar aturando a vida, né? E putting up with life. Sim, É isso. Então, vamos lá. Ainda seguindo aqui nesse papo que a gente está
de você conseguir suspender os julgamentos, né? Eu falei aqui sobre, por exemplo, não julgar uma pessoa pela primeira impressão, não julgar uma situação sem ver todas as informações, não julgar as escolhas dos outros, né? Principalmente, que aí que está uma coisa interessante. As pessoas vão fazer o que elas vão fazer, né? Você não pode julgar as escolhas dos outros. Eu somente fico pé da vida quando você vê, por exemplo, pessoas fazendo coisas com dinheiro alheio, né? Que aí que está o grande problema, né? Da democracia, por exemplo. Eu acho que seria interessante a pessoa fazer as coisas que elas querem com os próprios recursos, coisa mais justa, né? Mas eu costumo ignorar até isso, né? Eu não quero saber o que as pessoas fazem com suas escolhas. Além disso, também não julgar um livro pela capa, não julgar a opinião dos outros. As pessoas têm as opiniões delas e você não pode controlar, né? Não, Você não pode julgar, por exemplo, uma cultura ou tradição de outras pessoas. Você tem que entender o contexto. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, né? Durante o tempo que eu passei nos Estados Unidos, era muito interessante você ver que existiam espaços públicos totalmente alternativos, né? Para gays e lésbicas, por exemplo, totalmente aberto. As pessoas podem ser quem são, podem demonstrar ser quem são. Porque é um país muito desenvolvido, é um país extremamente tecnológico, industrial, capitalista, rico, inclusive, e onde as pessoas podem, expressar as suas individualidades, né? Você vê que um país, quanto mais capitalista e rico, mais o indivíduo pode expressar suas opiniões, seus comportamentos, enquanto num espaço coletivista, onde é pobre, e geralmente é mais voltado para o comunismo? Absolutamente não. Você não pode expressar suas individualidades. É inclusive um crime. Por quê, né? Porque você depende muito de que o coletivo funcione, né? Quanto menos rico um país menos liberdade de expressão, de ideias e menos feliz seria o indivíduo nesse caso. Então, é um papo para uma outra história, mas é mais ou menos isso aí, né? Você vê que, por exemplo, países que são muito determinados pelo coletivismo ou pela centralização de poder, né? Como está acontecendo no Irã, lá, por exemplo, agora, você vê que eles não admitem nenhum tipo de expressão ou de protesto. Quantas pessoas não foram assassinadas agora simplesmente por protestar, né? No Irã, por exemplo, nessa semana? E você vê que num país que tem um pouco mais, né? Você vê, tem ditadura, tem a democracia e tem a anarquia, né? Que é o ponto máximo de proteção ao indivíduo, né? Que a menor minoria é o indivíduo, né? E assim, você só consegue chegar nesse tipo de vida maravilhosa mediante a riqueza, né? Então você tem que gerar riqueza para que você sim, comece sim. a fazer muita É graça. interessante porque basicamente a engenharia superior é a fonte de todo, a habilidade de fazer as coisas e um, uh, dar uma qualidade de vida uh, boa para muitas pessoas. um, e, e como podemos julgar em sociedade que não tem boa engenharia, o que não, não, não pode produzir as coisas que uh, a população precisa, é um fracasso. Sim, exatamente. E infelizmente esse fracasso ele acaba sendo repetido ao passo que os poderes são centralizados, né? Mas, enfim, é por isso que hoje você vê muitas situações de governos aí que sutilmente, passo a passo, eles vão tentando diminuir a opinião das pessoas na mídia, vão tentando suprimir ou oprimir a opinião, as tendências, né? Porque a tendência da internet, que é uma coisa muito interessante, é a informação descentralizada e distribuída. Você hoje, por exemplo, não tem uma mídia que seja uma coisa assim, não existe uma única verdade que é a que a mídia te entrega. Geralmente tem a grande mídia te entregando os headlines, né, as notícias principais, e você tem milhares de pessoas expressando as opiniões delas ali, que também são.
massivamente seguidas, né? E as ideias são debatidas e tal. Então, é preciso continuar com esse processo, né? Para que as pessoas tenham passo a passo a conquista aí de uma sociedade mais verdadeira, justa e de fato de progresso, né? De progresso. Mantendo o que é bom, das coisas que devem ser conservadas, né? Tem coisas ali que são boas e também buscando inovações, né? Buscar o quê? Inovações que, eu digo assim, mantendo as coisas que são para ser conservadas Sim, e também buscando inovações que sim, podem ser positivas, né, para a vida real das pessoas, sim, né? Ou seja, dando liberdade com responsabilidade. Para mim, liberdade significa responsabilidade. Né? O que é liberdade? Liberdade é responsabilidade, é uma coisa muito séria, seríssima, e que sempre acarreta em consequências, né? Então você tem que sim. saber. E ah, lembrando de inovação, mesmo todas as coisas ruins com informação na internet, ainda é uma oportunidade incrível. Por exemplo, nós falando assim, uh, é resultado da tecnologia de, um, de comunicação da internet que nunca, nunca foi possível antes. Verdade, é Mas bem todo, verdade. como já falamos, um, todo depende do foco da pessoa. Uma pessoa sem uma um, uh, um, habilidade crítica não pode ser, um, um, pode cair em, em muitas uh, armadilhas na internet. Sim, absolutamente. Absolutamente não. Você vê uma coisa interessante, né? Absolutely, no inglês significa sim, né? Sim. E absolutamente no português quer dizer de jeito nenhum, não. Oh, interessante. Eu estou usando um falso cognato aqui. Sim. Mas é isso. Quando é assim, já é hora de parar, hein? Já tá bom por hoje. Ok, muito bem. Obrigado. Eu que Um, agradeço. e falamos de novo em maio. Tá bom, Ok, perfeito. ok, Foi um prazer novamente. Nos ok, vemos lá. ok. Obrigado. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.